pessoal, mais uma vez pelo Rafcast. Hoje eu tenho uma convidada mais que especial, que é a Aline. A Aline hoje ela é uma corretora especializada no ramo securitário e que hoje gentilmente vem compartilhar conosco soluções em seguro de vida. Aline, agradeço demais a sua presença e principalmente que a gente está tentando marcar, não é de hoje, você sabe disso, mas a incompatibilidade de agenda a gente sabe muito bem como é. Mas enfim, esse dia chegou. Deu Né? certo. Exato. E hoje ela vem compartilhar exatamente para você hoje, seja empresário ou você também, uma pessoa física, né, que nem imagina o quanto hoje é benéfico você ter um especialista como ela em compartilhar e trazer exatamente quais são os benefícios. Aline, mais uma vez, uma satisfação em tê-la aqui. E hoje eu só tenho aí a te agradecer e compartilhar toda a sua expertise, não só comigo, mas com o pessoal também que está acompanhando esse episódio. Sou eu quem agradece pelo convite, deu certo, ainda bem. Que bom, maravilha, Estava né? ansiosa por esse momento e Legal. poder compartilhar um pouco do conhecimento aí, né, de quase 9 anos falando de seguro de vida. 9 Quebrar anos. alguns paradigmas aí sobre seguros. Caramba. Pessoal, então assim, ó, acompanhe esse episódio até o final, porque nós estamos falando exatamente de uma pessoa que tem 9 anos de expertise. E você ainda que não é inscrito no canal, se inscreve, dá o joinha, compartilha para que a gente continue trazendo profissionais igual a Aline hoje para compartilhar não só o seu conhecimento, mas agregar não só para mim, mas para todos nós. Aline, por favor, então vamos compartilhar essa expertise que você tem e mostrar um pouquinho hoje para as pessoas qual que é realmente hoje a particularidade que as pessoas deixam de contratar, vamos dizer assim, pela falta de informação. Sim. O seguro de vida, a princípio, ele é muito visto por se eu falecer, alguém vai ficar com o dinheiro. E não é só isso, né? Isso aí vem muito de bancos, né? Dos produtos aí que acabam vendendo sem muito significado e sem muito planejamento, porque tem que fazer sentido. Então, o seguro de vida, na verdade, é em vida. Então, tem coisas que vai agregar dentro de um planejamento que não há falta, não só não há falta, mas no caso de um acidente, de uma doença, uma invalidez, a pessoa precisa de capital, de valor. Maravilha. Então, o seguro ele vai muito mais além do que sua morte. Caramba, olha isso, né? E o pessoal, que nem você falou, só pegando um gancho aqui, né? Ah, o diferencial referente a um seguro de banco. E é que nem eu falo, né? Hoje você tem o banco, ele te oferece seguro, seja de vida, seja de carro, só que não é uma instituição especializada, né? Hoje o gerente, ele tem uma gama de produtos a lhe oferecer. Ele não lhe oferece o conhecimento, ele não lhe oferece a expertise. Diferente hoje de você, por exemplo, ser atendida ou atendido por um profissional com o gabarito da Aline, pelo fato que ela sim, ela vai levar para você um atendimento personalizado. O personalizado ao ponto não só de você ter a cobertura, mas exatamente tem a questão também de valores para que caiba no bolso da Sim. pessoa, que ela tenha também uma cobertura, seja para ela ou para a família, e assim por diante. É isso, Aline? Porque tem que ser confortável, não pode incomodar no mês a mês. Legal. Então, o que eu faço ali de diferente? Todo ano eu sento com o cliente para entender o que mudou na vida dele, porque as coisas podem mudar tanto para mais quanto para menos. Então, é muito importante estar ali de acordo. Então, às vezes, tem cliente meu que já acompanho há anos, então agora nasceu um filho, eu tenho mais um filho, ou meus filhos já se formaram, tá tudo resolvido na minha vida, não precisa de tanto seguro. Então, todo ano a gente senta ali para entender se mudou, o que mudou e como que a gente pode melhorar a cada ano. Olha isso. Então, assim, eu vou falar por mim agora, tá? Eu nunca nem sequer imaginaria que, por exemplo, o meu corretor, né, ele entraria em contato comigo para fazer um ajuste, vamos dizer assim, baseado na minha necessidade, né? Porque hoje eu entendo tem muitas pessoas que eu digo que são tiradores de pedido, né? O cara vai lá, ele te atende, tirou teu pedido, entregou, nunca mais o cara te liga. Quem dirá daqui a um ano, né, a pessoa retornar justamente primeiro para saber como você está, porque saber como você está, pelo fato de que ela precisa dessa informação para adequar você, na questão financeiramente falando, à sua necessidade.
Sim. Não é E isso? assim, o nosso dia já é muito corrido. Sim. A gente às vezes paga e nem sabe o que tem contratado. Porque na primeira apresentação, no nosso bate-papo, eu vou entender o que cada um tem de necessidade. Então, um vai se interessar mais por alguma cobertura, o outro, enfim. Cada um vai ter alguma coisa que chama atenção. E aí, às vezes, dentro ali de tudo que a gente desenhou, ele não lembra que se ele quebrar um pé, ele tem cobertura. Mas a preocupação dele é, se eu falecer, eu tenho meus filhos e minha esposa que dependem, por exemplo. Então, por isso que é muito importante todo ano eu falar, você lembra o que você tem contratado? Porque já aconteceu de cliente esquecer que teve uma doença grave. Não, mas eu não morri. E ele tinha a preocupação que tem 3 filhos que dependem dele. Então, aí a gente entra acionando a pólice, porque ele tem de direito aquele valor. Caramba, e o legal também, né? É bem isso, né? A pessoa, depois de um certo tempo, ela nem vai lembrar o que a pólice dela, de uma maneira ou de outra, a beneficia. Exato. Pelo fato que nem o nosso dia a dia hoje é muito corrido, né? É um dia a dia muito dinâmico, é um dia a dia que quando você vai ver, o dia acabou e você ainda precisava de mais algumas horas para dar continuidade naqueles afazeres. Quem dirá lembrar da pólice. E isso você faz, esse trabalho. E eu já sempre faço um combinado. Aconteceu alguma coisa, foi pro hospital, sempre me comunica. Porque eu sempre vou orientar da melhor forma e até já ir pedindo algumas documentações para agilizar o quanto antes o pagamento. E aí eu sempre falo, deixa que eu aciono, que eu mando a documentação, porque tudo também é forma de colocar documento, interpretar, explicar para a seguradora o que está acontecendo. Caramba. Então eu sempre falo para todos os meus clientes, esse é o combinado. Tenho o meu contato, tenho o contato da minha assistente, mas sempre fale comigo. Caramba, legal. Isso que é legal, né? Olha só, você tem um contato, é que nem eu falo, né? Quando você fala com um especialista, você tem um contato de realmente da pessoa que ela não só te atendeu, mas é a pessoa que fez algo para você de uma forma exclusiva, que é algo personalizado, diferente de você hoje contratar, por exemplo, de uma instituição financeira ou uma empresa que trabalha com tudo, né? Por que com tudo? Porque assim, quem trabalha com tudo não consegue de uma maneira ou de outra te atender de uma maneira personalizada. E a que ponto que eu chego? Ao ponto de você, quando você precisar, você vai voltar a falar diretamente com quem? Com a Aline, ou com a sua assistente, ou com todo o seu time que está por trás. Diferente de uma instituição financeira, que a pessoa vai falar para você, olha, você precisa, fica tranquilo, liga nesse 0800. Aí quando você liga nesse 0800, Aline, hoje você não tem nem sequer, vamos dizer assim, a oportunidade de falar com um atendimento, vamos dizer assim, aquele atendimento que muitas pessoas falavam, não quero ser atendida pelo call center. Hoje praticamente nem existe. Você vai ser atendido por... Exato. É o verdadeiro IA. Então nem aconteça nenhum sinistro sábado e domingo, que é pior ainda, né? E que tem esse detalhe, fora né? de horário comercial. Não, olha só, você falou bem citado. Fora do horário comercial, emenda de feriado e assim por diante. E é diferente quando você tem realmente uma pessoa, como por exemplo você, que vai te dar esse suporte. Mas a gente não vai falar só dessa questão, mas hoje também, nos bastidores aqui, você estava comentando comigo, que você tem hoje essa questão do seguro de morte, né, falecimento e tudo mais, mas tem outro seguro também, que a pessoa ela pode utilizar, usufruir esse seguro, que é o seguro de vida. Exato. Né, que você, de uma maneira hoje, vamos dizer assim, hoje um profissional, ele trabalhando por conta, ele tem, infelizmente, sofreu um acidente e acabou perdendo parte, por exemplo, um membro, enfim. E isso também existe hoje? Sim. Por exemplo, você trabalha com esse tipo de seguro? E uma curiosidade, eu estou há 9 anos nesse mundo de seguros e nenhum cliente meu faleceu. Todos os benefícios que eu paguei em vida. Em vida. Em vida. Caramba, e além de tudo, ó, pessoal, fica sorte. A dica aí, ó. A Aline ainda é pé quente, porque ela dá sorte para todos os clientes dela. Olha isso. Todos vivos. E quanto tempo? 9 anos. Então, é aquela coisa, né? Até nisso a gente acaba tendo um diferencial. Mas brincadeiras à parte, então assim, foram pessoas que tiveram aí as suas, vamos dizer assim, as suas particularidades e de uma maneira também elas tiveram a particularidade atendida, sim, financeiramente falando. Na questão de perfil. Então, o perfil ali da pessoa que
trabalha, que precisa proteger a renda. Então, por exemplo, eu vou entender ali a estrutura financeira e se parar de trabalhar hoje, como que vai impactar isso financeiramente? Então, eu vou entender, eu pago aluguel, ou eu pago financiamento, eu pago a escola dos meus filhos, a minha renda é a maior, do meu cônjuge é menor, ou é meio a meio. Então, eu vou entendendo toda a estrutura financeira para saber se esse cliente parar, quanto que eu preciso dar de dinheiro, de capital, para manter o patamar de vida dele ali por um tempo. Então, no caso de doença grave, hoje é o que a gente mais paga. É triste, mas é o que a gente mais paga. Tá. No caso de câncer, infarto, AVC, e aí tem uma lista enorme de doenças. E doenças que, por exemplo, que nem essas aí que você citou, né, são doenças que realmente, por exemplo, um câncer deixa a pessoa totalmente, vamos dizer assim, debilitada, não só fisicamente falando, né, mas principalmente a questão mental, Sim. né, dela. Quando, por exemplo, a pessoa já tem uma outra situação, por exemplo, de um AVC, me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, porque a especialista aqui é você, o Aline. Um AVC, às vezes a pessoa tem até parte do corpo paralisado que impossibilita ela a voltar a trabalhar, Perde autonomia. né? Exato. Então ela acaba de uma maneira ou de outra ficando refém de outras pessoas, Exato. né? Em ter alguns cuidados e até para necessidades básicas, inicialmente falando, né? Então quer dizer, você tem essa questão também. E a questão do infarto também, né? Porque a pessoa, por mais que ela tenha aquele socorro e tudo mais, ela leva também, dependendo do grau que ela teve o infarto, ela leva um tempo para se recuperar. Então, tudo isso você acompanha e de uma maneira ou de outra você dá um suporte dentro do que ela contrata. Então, essa, vamos dizer assim, é uma das particularidades do seu trabalho, do diferencial de você estudar ali o perfil daquela pessoa, a rotina Sim. dela, fazer uma pesquisa justamente para que você dê uma cobertura, vamos dizer assim, mais abrangente. Porque né? acontecendo isso, o dinheiro ele vai receber o dinheiro e aí ele vai administrar da melhor forma. Então, olha que aquele dinheiro vai manter ele ali por meses, pagando ali as contas do dia a dia, porque pensa, se eu sou PJ, trabalho por conta, parei de trabalhar, não tenho mais renda. Exato. Mas o CLT também, o CLT dependendo ali, caiu no INSS, a renda vai cair. E muito, né? Uhum. E muito, a gente Exato. sabe disso. Então é para isso que serve o seguro, para manter ali as suas contas pagas. Ou você pegar esse capital, falei, vou me tratar no melhor hospital, quero me tratar fora, enfim, você vai administrar da melhor forma. Mas ali é para você ter a melhor qualidade de vida. Caramba, Porque é nessas horas que você delapida patrimônio. Vou vender um carro, Sim. vou vender uma casa, vou baixar uma aplicação, porque eu Exato. quero o melhor tratamento. Exato. Ô Aline, olha só, tá vendo? Por isso que é que nem eu sempre falo, né? Todos os convidados, eles acabam agregando e muito aqui, principalmente não só para mim, mas para todos que acompanham. Mas, por exemplo, hoje então você me diz que hoje quem é CLT também acaba tendo, vamos dizer assim, olha que coisa interessante, né? Você que hoje acha que está assegurado pelo fato de trabalhar hoje de forma CLT, é verdade, você tem um amparo, né, de acordo com o que determina hoje a lei, né, trabalhista, que depois de um certo tempo você é afastado pelo INSS, né, se eu não me engano, algo a partir do 15º dia, e você acaba tendo aí o seu ganho agora pelo INSS. Claro que tem ainda aquela parte burocrática que você tem que passar por avaliação médica, e a gente sabe que não é tão simples assim. 15 dias pela empresa, a partir do 15º dia, já é INSS. Não pelo fato que você ainda tem perícia médica, uma série de coisas. E até lá você vai ter o quê? Justamente aquela questão, né? De começar a colocar seu patrimônio em risco pelo fato que você precisa, né? Mas aí você me diz que hoje quem é também CLT, ele pode, de uma maneira ou de outra, também ter essa contratação de seguro, porque ele vai ter a remuneração parcial, que eu digo parcial porque você não recebe integral, né? Hoje sendo pelo INSS, Sim. você recebe parte pelo fato do INSS e a outra parte, vamos dizer assim, um valor integral que eu digo relacionado à cobertura que você contratou. Então você acaba tendo duas fontes de renda que de uma maneira vai ser satisfatório não só para você, de uma maneira ou de outra, dar continuidade aí no seu padrão de vida, mas também para que você também fique numa situação mais confortável
e se recuperem quanto antes. Então, o Exato. CLT também, Também tem a que gente ter. pode contratar esse Exato. serviço. O PJ, eu falo que deveria ser obrigatório Sim, ter um seguro de vida, mas o CLT também, ele precisa, porque vai ter um buraco ali. O seu INSS não vai cobrir todas as despesas, dependendo ali já da renda dele. sim, sim. E aí, você tendo também a possibilidade do dinheiro do seguro, você escolhe o que você quer, você pode escolher seu tratamento. A gente sabe que às vezes o convênio pode demorar um pouco para liberar uma cirurgia específica, então é ali a possibilidade que você tem de agilizar o seu tratamento. Caramba. E aí, além de doença grave, tem várias outras coisas que pode cobrir. Então, quebrei um braço, quebrei uma mão, pensa num dentista, um cirurgião, ou personal, né, que trabalha com o corpo. Sim, Não poder trabalhar, então tem coberturas de fraturas, tem coberturas de cirurgia. Às vezes é uma cirurgia mais simples, sim. que você fique ali um tempo menor no hospital, mas vai operar. Por exemplo, eu tive um cliente que operou a coluna. Então ele recebeu um capital ali porque não era nada muito grave, Ok. mas ele ficou um tempo ainda em recuperação. Não, com certeza. E que, como você disse, né? Alguns exemplos aí, citando alguns exemplos. Imagina hoje, por exemplo, um dentista, né? E o dentista não tem jeito, ele precisa justamente, né, por exemplo, das mãos, enfim, como que ele vai atender se ele teve de uma maneira ou de outra, quebrou um braço, por exemplo, ele não tem como trabalhar. E o sustento dele justamente é relacionado ao atendimento dos seus clientes, né? Hoje, por exemplo, também, quem trabalha com a parte de voz, né? Por exemplo, tem muitos locutores também, né? Locutor de rádio, você que está acompanhando aí, locutor de rádio, enfim, você tem aquela questão da voz. Então, se você tem uma particularidade, como é que você vai exercer a sua função se você não tem justamente a sua ferramenta de trabalho, que é a A voz? voz, tem seguro para voz, tem seguro, tem diversos tipos de seguro. Caramba. Por isso que o primeiro bate-papo é muito para entender primeiro o que é importante para você, o que se acontecer vai te prejudicar, quem depende financeiramente de você ou não, né? Às vezes ninguém depende financeiramente de você, mas se você parar de trabalhar, parar de ter renda, gerar renda, é muito caro. É verdade. É o que eu sempre falo, né? Fazendo até um comparativo, né? Quando você faz uma manutenção, vamos dizer assim, preventiva, ela é muito mais, vamos dizer assim, benéfica e ela é mais barata do que a corretiva. Por que a corretiva? Então imagina o seguinte, você hoje está se precavendo, né, de um possível problema que você venha a ter. Maravilha! Você está se precavendo, mas assim, aí eu espero não utilizar. A mesma coisa que quem tem um seguro veicular. Poxa, mas eu nunca usei, que bom, né? Mas amanhã você teve seu carro roubado, um acidente, alguma coisa. Imagina você precisando do seguro e não tem. Aí você vai contratar depois que aconteceu? Ou pior, né? Bate o carro, tem seguro o carro, mas a pessoa que estava dentro não tem. Também. Olha isso. Entenda que assim, é uma soma de fatores isso daí, né? Então você acaba aí sofrendo, vamos dizer assim, um acidente, o carro tem seguro, né? Mas você que era o ocupante do comprou carro, o carro? não tem. Só que você, inclusive, tem que trabalhar para manter o carro e você está, de uma forma ou de outra, impossibilitado, justamente por uma questão de enfermidade, que você vai ter que se cuidar. E aí, como é que você faz? Justamente com Exato. a necessidade hoje. Então, por isso que eu falo, hoje a importância de você trabalhar com um especialista, o Aline, é que faz toda a diferença, né? Porque a gente vai entendendo ali a necessidade e vai fazendo de acordo com o momento de vida. E hoje, por exemplo, é até uma curiosidade, né? Hoje, quem procura mais esse tipo de assistência? É mais o perfil feminino, é o perfil masculino, é um perfil mais CLT, é um perfil mais, vamos dizer assim, empresarial? Como é que é hoje esse mercado? Hoje a maior parte são os profissionais autônomos. Autônomos. Os que trabalham por conta acabam se preocupando muito mais. Legal. O CLT às vezes acaba gerando mais ali aquela pulguinha de tem certeza que não precisa, vamos conversar. Sim. Mas hoje quem mais procura é quem trabalha por conta e quer proteger a renda. Caramba, e legal. E hoje é mais o quê? Mais um público feminino, um público masculino? Olha, Ou eu acho é que depois mesclado? da pandemia, o pessoal abriu a mente assim para
para escutar sobre seguro. Então eu acho que tá iguais. Assim, É porque, as duas tão iguais. olha que legal. Então, quer dizer, hoje então é um público, hoje, vamos dizer assim, 50-50, só que uma coisa interessante, né? Então, quer dizer, antes da pandemia o pessoal era muito daquela coisa, meu, nada vai acontecer, tudo bem, tudo certo. Só que você vê, né? Aí veio a pandemia, as pessoas começaram, né? Depois que tomaram um susto, bem colocado, começaram a dar uma importância para algo que não era visto, por exemplo, de uma maneira, vamos dizer assim, mais detalhada, mais precisa. E hoje não, hoje a gente tem justamente essa atenção, esse foco, Sim. justamente das pessoas se precaverem, E né? é muito importante saber em qual seguradora você está entrando. Existem vários tipos de seguradoras. Tá, Só que tem seguradoras que são muito mais sérias, muito mais comprometidas com o cliente. legal. Então tem seguradoras aí que pagaram pandemia. E se você ler na condição geral, nenhum seguro do mundo cobre pandemia. Olha isso. E abriram exceção. E meus clientes, inclusive, que ficaram internados, receberam. Porém, se eu fosse pegar a condição geral, Não seria pago. seria pago. Então, olha como que são as coisas, né? Pegando até uma referência agora, o Aline, por exemplo, hoje, né, para quem contrata seguro de automóvel. Aí a pessoa, olha, eu estou assegurado, estou tranquilo, estou bem, e aí vem aquela bendita daquela tempestade de verão, né? E aí vem aquela árvore que ela vai lá e cai no seu carro. Ah, tô coberto. Aí quando você vai ver as letras miúdas, não cobre o quê? Ação da natureza, desastre, enfim, e assim por diante. Então hoje o interessante quando você contrata um profissional é exatamente isso, né? Quando eu digo um profissional, que eu digo especializado. Não é o profissional lá da instituição financeira que está te vendendo um produtinho e aquela questão, né? Prateleira, né? Não, e outra, e quando você ainda ouve, cara, me ajuda aí. É, Não é me ajuda aí, você que tem que me ajudar, porque o dinheiro vai sair do meu bolso, né? Então eu quero saber para onde é que está indo meu dinheiro e o que aquele investimento que eu vou realizar vai me dar de retorno. até uma curiosidade quando a gente fala disso. Recentemente eu tive um cliente que o pai dele faleceu e ele me mandou a pólice. Aline, me ajuda, porque meu pai faleceu e tinha um seguro em um banco específico. Ele não sabia como que abrir o sinistro. Eu falei, não, eu te ajudo, né? Peguei a pólice e eu falei, do que seu pai faleceu? Ele teve um AVC. A pólice dele. Morte acidental, morte decorrente a roubo, furto, invalidez total. Não tinha morte natural. E AVC é o quê? Natural, doença. É considerado natural. Natural. Olha isso, a falta de informação. Aí eu falei, vamos entender o teu caso. Me fala tudo, o que aconteceu? Ele, meu pai passou mal, levantou e caiu. Eu falei, ok, vamos tentar nessa brecha. Ele caiu primeiro, foi um acidente. E aí ele teve o AVC. Ele tem que saber, tem que interpretar o caso por completo. Gente, olha isso, é o que nem eu falo, né? Pegando até um exemplo agora de um advogado. Não é que o cara ele é bom, ele simplesmente vai interpretar o caso e atuar em cima daquelas informações. Olha a sacada da Aline em entender o caso, a sacada e bem colocada agora, e a boa interpretação de um profissional, que é o caso da Aline, em ir lá e se desdobrar em cima daquele caso, porque ela já fez a venda lá atrás, mas para ela não é uma venda, para ela aquilo ali é uma vida, né? E que de uma maneira ou de outra aquela vida infelizmente acabou indo embora, mas só que tem as pessoas que dependiam daquela outra pessoa que foi embora. E ela não, ela justamente foi entender o caso, o que aconteceu, para de uma maneira ir lá e dar continuidade. Caramba, Aline, que coisa é essa? Tem que analisar tudo. E aí você entendeu o caso, foi exatamente de uma maneira interpretativa e falou, não, para essa situação se faz essa questão e para isso a gente aplica esse trabalho. E a gente não saiu da lei ali. Pelo a gente contrário, só entendeu o começo os parâmetros, e né? o fim. É isso aí, é isso aí. Por isso que eu falo, hoje você não adianta simplesmente só ser um profissional. Né? Você tem que ter exatamente um entendimento do que você faz, para que você sim mostre para o seu cliente o valor agregado que você tem.
Então, Aline, então imagina, hoje simplesmente você poderia ter dito a essa pessoa dizendo, olha, não, mas a apólice que você contratou aqui é morte natural. E isso, infelizmente, não tem essa cobertura. Caramba, que legal essa questão, hein? Tem que ficar atento a todos os detalhes. Imagino aí, por exemplo, com quem você estava lidando lá, era filho da pessoa, Isso. né? Imagina hoje como essa pessoa não deve ser grato a você e o quanto ela te referencia para outras pessoas, né? Porque é que nem eu sempre falo, né? Para referenciar bons profissionais, um ou dois. Para referenciar maus profissionais, falar mal, gente, aquela coisa, não contrata isso porque esse serviço não presta. Não é o serviço. O que hoje você tem que levar em consideração é o profissional, ou se diz que é profissional que lhe atenda. Então hoje tem profissionais e profissionais no mercado, que é o caso, por exemplo, da Aline. A Aline simplesmente ela vai lá e te vende algo? Não. Ela te vende um serviço e ela te gera a comodidade para que ela sim, de uma maneira, te assista, né? De uma forma que você se sinta, vamos dizer assim, seguro, mesmo não percebendo que ela está próxima e que de uma maneira, quando você precisar, ela sim vai se apresentar e vai te dizer quais são os caminhos que tem que ser percorridos. Não é isso, Aline? Exatamente. Então, eu acho que eu estou ficando até quase um especialista, não, claro, nada comparado aí à Aline, que vem compartilhar conosco aqui toda essa bagagem aí de 9 anos que ela tem de experiência. E o legal é que hoje a gente está falando também, Aline, que as pessoas às vezes acabam, não, mas isso é caro. Não. Hoje você tem justamente serviços personalizados de acordo com a necessidade e bolso de cada pessoa. Exato. Não é isso? Então, você não pode ficar aí achando não é caro. E para que isso não aconteça, nós vamos compartilhar aí não só o contato da Aline e de todo o time dela, para que você hoje que tem alguma dúvida, né, de uma maneira esclareça as suas dúvidas e realmente... E até se tiver uma policy de umas seguradoras, enfim, de banco, pode me passar que eu faço uma análise técnica. Mentira, aí, é isso? Sim, porque aí eu consigo te falar, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, isso aqui tem uma entrelinha ali, toma cuidado com isso, aqui vai ter aumento por idade, ou essa aqui não aumenta por idade. Então dá pra gente ter uma visão geral ali e eu te dar algumas dicas aí de seguros. Se eu soubesse, olha isso, hein, como o apresentador é pego de surpresa. Se eu soubesse dessa informação, eu teria dito, fique até o final, porque tem bônus no final do episódio. E essa daí foi praticamente assim, ó, de bônus. Poxa, eu já tenho a pólice. Gente, a pólice que você tem, às vezes pode ser uma pólice não benéfica para quando você precisar. Por esse motivo que a Aline, de uma maneira ou de outra, ela vai compartilhar a expertise dizendo, olha, para o seu caso, isso daqui não vai te cobrir quando você precisar. Você precisa desses pontos. E aí ela vai adequar. Eu já vi cada coisa eu tenho 1 milhão de seguro, Aline. Eu olho lá, é 1 milhão se vier a falecer no avião, uma queda de avião. Nossa Senhora! E você fala, Tem de tudo. Olha isso! E que as pessoas não leem e se leem não sabem interpretar. Exato. Porque tem tudo isso. Isso não é uma pegadinha, né? E olha só, o pessoal que me conhece aí, eu não sou muito... Gosto pra caramba de avião, mas não sou adepto a voar. E às vezes que eu voei era uma tensão tremenda. Imagina, vou ter que fazer... Mas o que me adianta? Se eu nem vou ter essa cobertura? Não vou ter. Então não... Pessoal, então não tem mais nada. Simplesmente, Aline, a te agradecer, né, pela sua gentileza em vir compartilhar, não só comigo, mas com o pessoal que está nos assistindo aí. Saiba que aqui ó, a gente não tem nem portas mais, é só chegar e falar, Robson, tem um caso aí, que é interessante, que eu acho interessante a gente compartilhar com o pessoal do que tem hoje de novidade ou não. Para quê? Para que as pessoas tenham exatamente a informação. E de uma maneira ou de outra, saibam o que realmente estão pagando para que quando precisarem possam exatamente fazer sentido. Não ficar com a visão ruim do seguro. Não é o seguro não é ruim, é o que desenharam talvez não faça sentido. Olha isso. Gente, não tem jeito, né? Profissional especializado faz todo o sentido. Agora, principalmente aí, com o que a Aline compartilhou conosco. Então, Aline, eu queria continuar aqui falando com você, só que assim, a gente teria muita coisa
E eu não vou continuar porque o pessoal que acompanha sabe muito bem disso. Por quê? Porque é uma forma não só da Aline voltar, mas compartilhar exatamente novidades que aparecem no mercado e também casos, né, sem que ela cite o nome dos seus clientes, para que você tenha visibilidade de algo, né, que pode acontecer. Então, por esse motivo, a gente vai encerrando por aqui, mas no descritivo do canal o pessoal já sabe que teremos os contatos não só da Aline, mas também de todo o time dela, para que você tire as suas dúvidas e também tome aí, vamos dizer assim, nota de todas as informações que ache necessário para tomar a sua decisão. Então, por esse motivo, a gente vai encerrar aqui, mas eu te agradeço demais a sua vinda aí e fica aí mais uma vez o convite para participar de novos episódios. Vamos, tem bastante coisa para compartilhar. É isso aí. Então, pessoal, a gente encerra por aqui e acompanha aí novos episódios. E tchau! O podcast profissional.